Como é feita a contagem dos pontos para o processo de suspensão da CNH? Será que os pontos somem depois de 12 meses? Este é o segundo episódio da nossa playlist sobre o processo de suspensão da CNH, onde nós explicamos aqui vários detalhes sobre esse tipo de procedimento. E como você já sabe, vou compartilhar aqui a tela do meu computador para que você acompanhe toda a explicação sobre o assunto. Então vamos lá. Como é realizado então a soma dos pontos? Aqui eu vou explicar para vocês, de maneira detalhada, como é que é feito esse cálculo, como que as infrações elas vão entrando na habilitação e vão saindo da habilitação, ou pelo menos saindo dessa somatória de pontos. Aí você vai entender aqui num passo a passo. Como exemplo hipotético, eu trouxe para vocês aqui uma infração ocorrida no dia 15 de agosto de 2025. É uma infração grave, 5 pontos, e esse condutor, nesse exemplo, ele não exerce atividade remunerada, então ele vai obedecer a regra dos 20, 30 ou 40 pontos, e ele não tinha, nesse momento, nenhum ponto na habilitação. Então, ele está agora com 5 pontos. Depois, no dia 19 de novembro de 2025, ele teve uma outra infração grave, que somada à anterior, chegou a 10 pontos, cenário tranquilo, aqui para ele o limite é de 39 pontos. Na sequência, no dia 7 de janeiro de 2026, ele teve uma infração média, que agora ele soma 14 pontos. Então aqui você já percebe que as multas do ano anterior não zeram na finalização ali do ano, no último dia, no dia 31 de dezembro. Elas vão somando pontos com outras infrações num período de 12 meses, e você já vai entender aqui. Então, retomando o assunto, 14 pontos, cenário totalmente tranquilo para esse condutor. No dia 26 de junho de 2026, ele teve uma multa de 7 pontos, aí o cenário já muda. O limite não é mais de 39, o limite dele passou a 29. Com aqueles 14 pontos, ele está com 21, estamos chegando aqui num cenário um pouco preocupante, mas ainda tem um respiro ali de 9 pontos até ele atingir os 30 necessários. Então perceba que entre o dia 15 de agosto de 2025 até o dia 15 de agosto de 2026, ou seja, 12 meses, ele não somou pontos suficientes para que fosse instaurado um processo de suspensão, porque o limite aqui nesse caso, ele é de 29, se chegasse a 30, o processo seria instaurado. Então, repetindo, num período de 12 meses, tudo tranquilo na habilitação, consegue dirigir normalmente, segue a vida sem qualquer problema. Mas, nem tudo são flores. No dia 1º de outubro de 2026, ele teve uma outra multa. Mas essa multa, ela está fora do período lá de 12 meses. Então lembra que entre o dia 15 de agosto de 25 até o dia 15 de agosto de 26, ele não somou pontos suficientes para a instauração de um processo? Então essa multa do dia 15, ela sai desse cenário, ela sai da soma. Por que ela sai da soma? Porque ela está fora ali do período de 12 meses, ela já saiu fora, contabilizando aquela multa lá de outubro de 2026. Então nós vamos retirar essa multa e por conta disso nós temos que recalcular os pontos desse condutor, que no caso, ele tem 5, ele tem 9, ele tem 16 pontos, cenário tranquilo, porque o limite dele é 29. Só que agora a gente precisa ver o que é essa multa do dia 1º de outubro de 2026. Ela também é uma multa gravíssima de 7 pontos. Com essa segunda multa, ele atingiu 23 pontos, só que nós temos um problema. Ele tem uma multa de 7 pontos gravíssima, ele tem 2 multas gravíssimas. E por ele ter atingido 20 pontos, lembra que com 2 infrações gravíssimas, o limite é 19. Como ele atingiu 23, o que vai acontecer aqui? Será instaurado um processo de suspensão da CNH. Então, esse é o cálculo, essa é a maneira correta de fazer o cálculo dos pontos da CNH. Sempre que você precisar fazer esse cálculo, entre no site do Detran, solicite a certidão de pontos, pegue a maior quantidade de tempo possível para que você consiga fazer o cálculo e vem somando de trás para frente. Pega a multa mais antiga, volta 12 meses, utiliza o cálculo 20, 30 ou 40, verifica ali que se dentre esses 12 meses, a partir da última multa, da multa mais antiga, se atingiu a pontuação necessária para a instauração de pontos, não atingiu, exclui a última multa, vai para a próxima, volta 12 meses, verifica se encaixa ali dentro de algum grupo, não encaixou, exclui aquela multa, vai para a próxima, e é assim que é feito o cálculo da pontuação. Então, sempre calculando 12 meses a partir da mais antiga e nunca zera a pontuação no dia 31 de dezembro. Ela sempre passa de um ano para outro, como você viu aqui no nosso exemplo. E seguindo aqui no nosso bate-papo, eu vou passar para vocês agora algumas dúvidas comuns que vocês têm. Então, a primeira delas, é verdade que os pontos somem depois de 12 meses? Não, não é verdade. Os pontos, eles permanecem na sua habilitação porque, às vezes, é necessário aguardar um tempo maior para verificar se outros pontos serão incluídos na habilitação e, a partir daí, chegue a uma soma necessária para a instauração do processo 20, 30 ou 40 pontos. Então, os pontos não somem na habilitação, às vezes eles não fazem mais efeito, mas eles permanecem ali até que outras multas eventualmente entrem na habilitação e a partir daí o processo seja instaurado, caso atinja a pontuação. Uma outra dúvida
porque as multas antigas não saíram da minha CNH. Às vezes você olha a sua habilitação e percebe que tem multas lá de o ano passado, de 2, 3 anos. Por que essas multas permanecem na sua habilitação? Porque essas multas, elas ficam aguardando outras multas de outras infrações que ainda não foram incluídas na sua habilitação. E por que é necessário aguardar essas outras multas serem incluídas na habilitação? Porque a pontuação, ela não é incluída assim que você comete a infração. Existem algumas regras que devem ser seguidas, existem alguns momentos corretos para a inclusão desses pontos na habilitação. E a previsão legal está lá na resolução 723 do CONTRAN. Artigo 7º, para fins de cumprimento do disposto no inciso 1, o que significa isso do artigo 3º? É a somatória de pontos, 20, 30 ou 40. Serão consideradas as datas do cometimento das infrações. Então, não adianta, por exemplo, você recorrer de uma multa, ela demorar muito tempo para ser incluída na sua habilitação, e aí os pontos se perdem. Não, demorou muito, já passou de um ano. Não. Lembra que os pontos permanecem na sua habilitação aguardando outras eventuais multas que cheguem por conta aqui dessa informação, dessa determinação legal que consta na resolução 723. Mas tem mais. O artigo 1º desse mesmo artigo. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar exclusivamente por meio do lançamento no Registro Nacional de Infrações de Trânsito, o RENAINF, aos órgãos executivos de trânsito do registro do documento de habilitação a pontuação correspondente após o encerramento da instância administrativa. E os processos de multa, eles se encerram em momentos diferentes. Tem multas que você não recorreu, vai encerrar mais rápido, a pontuação vai ser incluída mais rápida. Tem multas que você recorreu uma defesa ou duas, então vai ter um outro momento que esse processo vai ser encerrado. E tem multas que você recorreu ali na defesa prévia, no recurso Jari e no recurso CETRAN. Ele vai demorar mais ali para ser encerrado. E caso você não vença qualquer um desses recursos, a pontuação vai ser incluída. E vai ser incluída considerando a data da infração. Então ela vai se encaixar dentro da sua certidão, dentro da data ali que cometeu uma infração e vai somar pontos com outras infrações. Então, por isso que as multas não saem da sua habilitação, elas permanecem por pelo menos 5 anos, até para verificar se teve outras multas e se essas outras multas podem gerar ali um processo de suspensão na sua CNH. Outra dúvida, tenho 200 pontos na minha CNH, será suspensa? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, mas é um exemplo real de um cliente que chegou para nós, que ele tinha 199 pontos, não era 200, mas quando a gente fez a soma, do jeito que eu comentei com vocês agora há pouco, pegando da última e voltando, nós chegamos à conclusão que não formou nenhum bloco naquele caso, nesse exemplo. Então, se você tem 200 pontos na sua habilitação, será que o processo de suspensão será instaurado? Depende desse cálculo, olhando cada uma das infrações, começando pela mais antiga, voltando 12 meses e verificando se, conforme vai formando o bloco de 12 meses, se será instaurado ali, se tem ali a quantidade de pontos suficientes, 20, 30 ou 40, para que seja instaurado o processo de suspensão. Então esse foi o nosso segundo vídeo da nossa playlist, falando aí sobre processo de suspensão da CNH. No vídeo anterior foram informações básicas para que você entenda ali como é que funciona a questão dos blocos, 20, 30 ou 40 pontos. Nesse vídeo de hoje mostramos como é que forma o bloco, como é que você soma ali a pontuação, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre multas autossuspensivas ou mandatórias. O que é isso? No próximo vídeo a gente vai conversar exatamente e explicar ali todos os detalhes. Então, te vejo por lá. Um abraço.